Senhor presidente, faz muito tempo que, não apenas eu, outros também, sobretudo economistas, nós trabalhamos a ideia do custo da omissão. É o custo de não fazer uma coisa. Em geral, a gente calcula o custo de fazer, não calcula o custo de não fazer. Lembro bem que uma vez, inaugurando uma escola, quando eu era governador, um jornalista ou uma jornalista me perguntou quanto custou fazer a escola. E eu disse, quanto custou, você pergunta ao engenheiro. Eu vou lhe dizer quanto custaria se não fosse feita. Aí sentei com ela, peguei o número de alunos e calculei o que seria gasto em assistência social por eles não estudarem. Imaginei uma percentagem dos que cairiam no crime para poder sobreviver e quanto custaria mantê-los presos. E fui analisando. No fim, o custo de construir a escola é uma fração pequena do custo de não fazer uma escola. Isso vale para água e esgoto, aonde fica muito mais caro cuidar das doenças do que colocar água e esgoto. E o senhor, como médico, deve imaginar isso. O custo de organizar o trânsito, inclusive definindo o número de automóveis que se pode circular, em vez de ter esse custo absurdo dos engarrafamentos. Mas agora eu não venho falar do custo da omissão, senador Simão. Eu venho falar do custo do descaso. O descaso é um passo adiante no sentido negativo da omissão, ou seja, é um passo talvez atrás da omissão. Omissão que levou a essa manchete hoje do Correio Brasiliense. A manchete da dor de uma família diante da morte de uma filha de 6 anos de idade, chamada Giovana Moraes Oliveira. Essa menina de 6 anos, cuja foto está aqui também embaixo, essa menina morreu por causa do descaso. Ela morreu afogada dentro de um ônibus, passando por debaixo de um viaduto, pelo descaso do governo do Distrito Federal em não limpar corretamente as vias de drenagem da água. Não fizeram o dever de casa na drenagem da água, a água encheu ali aquela parte mais baixa, o ônibus escolar onde ela ia ficou preso na água, a água subiu, as outras crianças conseguiram subir no ônibus, ela, quando foi recuperada para subir, já era tarde. Uma das cenas mais dramáticas que eu já vi na televisão é um bombeiro que estava passando por ali, em cima de um ônibus, fazendo massagem para ver se essa criança ressuscitava. De vez em quando a gente vê cenas de médicos, paramédicos, fazendo massagem para o coração voltar a funcionar em adultos. Mas em criança, a dor é muito maior. É o descaso. Descaso que a gente, nesse caso, tem até estatística. Senhor presidente, o governo do Distrito Federal tem esse ano uma dotação de 45 milhões para a reestruturação do sistema de drenagem pluvial. 45 milhões. Sabe quanto gastou? Zero. Tem a dotação de 45 milhões. A despesa autorizada de 43 milhões. E gastou zero. Foi por não gastar um pedacinho desse naquele exato lugar que a Giovana morreu. Esse é o custo do descaso. Que não é só esse. Esse é um visível, claro. Mas nós estamos atravessando descasos por todos os lados quando a gente analisa no Brasil. Por todos os lados. Esse descaso aí toca diretamente os pais, os irmãos, os colegas e até a nós que assistimos isso. Mas e o descaso nosso que permite que o Brasil ainda tenha 3,5 milhões de crianças que, em vez de estudar, estão trabalhando? É fruto do descaso. É óbvio que essas crianças não nasceram para trabalhar, que não estavam no DNA, que não é uma questão natural, que não foi Deus que colocou essas meninas e meninas trabalhando.
Não é uma fatalidade natural, é descaso com essas crianças quando elas eram bem pequenas, para dar a alimentação correta, dar comida. É descaso com os pais dela que não têm dinheiro suficiente para sobreviver e que põem as crianças para trabalhar. É descaso desse governo, que vem desde o governo Fernando Henrique, Lula e Dilma, governos que eu digo progressistas, que não criaram até hoje, senador Simão, e tantos de nós defendem isso, insistem, da ideia, personagem carregado de erradicar o trabalho infantil no Brasil. Não tem. O Brasil tem em cada estado um secretário encarregado da Copa. Não tem um secretário encarregado de lutar contra o trabalho infantil. Não tem. Por que a Copa justifica um secretário e o trabalho infantil não justifica? Não precisa mais ministério, mas alguém que fica ali ao lado do presidente encarregado em 5 anos, 6 anos, dizer, no Brasil não há trabalho infantil. Já pensou como seria bonito agora, na Copa, ter uma faixa bem grande dizendo o Brasil é um país onde não há trabalho infantil. O Brasil é um país onde não há adulto analfabeto. Não vamos poder, pelo descaso. E o pior é que a Copa vai aumentar o número de crianças trabalhando. Isso aí, até as pessoas especializadas internacionalmente que lutam contra o trabalho infantil já anunciaram. O trabalho infantil vai aumentar. E mais grave, vai aumentar um dos trabalhos, se não o trabalho infantil mais degradante, que é a prostituição de menores. Vai aumentar com a Copa. Pode até aumentar pouco se fizermos um trabalho muito sério, mas pode aumentar muito. Não esqueça que esses torcedores são homens, jovens e alguns vêm para a gandaia. Em alguns lugares a propaganda já é bola e corpo, como atração para os turistas que virão para a Copa. Isso é fruto do descaso de muitos anos, não só do governo atual, mas que o governo atual continua provocando. Que descaso mais visível do que a gente assiste pela televisão no atendimento da saúde do nosso povo? Que descaso maior do que se vê nos hospitais, nos corredores, com doentes, um enfileirado no outro, alguns no chão, alguns na cadeira em vez da cama, alguns na maca, porque não tem cama, e a maca deixa de servir para carregar o doente que chega. Isso é descaso, gente. E o descaso tem um custo muito grande sobre o futuro do país. Não apenas pelas vidas ceifadas, como a da Giovana, não apenas pelo futuro ceifado de uma criança que trabalha, não apenas pela tortura que é viver em estado de analfabetismo num mundo onde a letra domina tudo. Não, é um descaso com o futuro do próprio país. O Brasil é um grande Giovana que talvez não esteja se afogando, mas está se degradando, está se apequenando, está deixando de ser aquilo que a gente sonha. Quando eu vi a notícia das mortes da menina, eu pensei, todos nós somos pais dela. Todos nós somos um pouquinho ela. E o Brasil é essa família. É essa família pelo lado do sofrimento, ou deveria ser. Mas, sobretudo, é essa família pela perda que nosso país tem por causa do descaso. São 100 mil mortos por ano de violência, 50 mil no trânsito, 50 mil nas balas. Isso é fruto de um descaso constante, repetido, sistemático, que a gente não leva em conta. Os hospitais são resultado dessa omissão geral, dessa situação de descaso com que nós fazemos o nosso dever de casa de líderes desse país. E o descaso sempre cobra um preço.
Felizmente, além desse preço todo que a gente vem pagando, surgiu agora um novo preço, que são as manifestações de rua cobrando o que nós não fizemos. Essas manifestações são o resultado do descaso. Todo mundo se pergunta por que essas manifestações de rua, de repente, rebentaram. Duas razões. Uma técnica, a internet, permitiu a mobilização. A outra é política e moral. O povo descobriu o descaso de nós, políticos, em relação à construção do Brasil que se necessita. O povo descobriu que nós fomos capazes de fazer um país rico, mas não fomos capazes ou não quisemos distribuir essa renda. Que fomos até capazes de fazer com que esse país fosse democrático, mas não fomos capazes de acabar com a corrupção na democracia. Eles até entendem que nós, os políticos dessa geração nossa, fomos capazes de inventar programas de transferência de renda que praticamente acabou com a fome, mas não fomos capazes de construir uma porta de saída para que as pessoas deixassem de necessitar das bolsas que são distribuídas. Nós, com nosso descaso, despertamos o povo. Vamos, e eu concluo, senador, evitar o pior dos descasos, talvez. É não ver, não ouvir o que o povo está nos mostrando e dizendo. Esse é um descaso que poderá ter consequências de produzir muitos e muitos outros descasos, inclusive muitas outras, Giovana. O descaso de não ouvir que o povo cansou, que o povo exige, que o povo quer e que o povo tem direito. E que o povo tem direito. E que nós temos a obrigação de ouvir, de ver, de entender e de fazer o que é preciso. Não é difícil saber o que é preciso, gente. Não é difícil. Desde a reforma da Constituição para mudar a política, não é difícil. A porta de saída da Bolsa Família é conhecida, é uma escola boa para os meninos. Eles não serão mais dependentes de bolsa. A gente sabe o que fazer para resolver o descaso. E o Brasil tem dinheiro para fazer isso, embora não de repente. Embora não de um dia para o outro. Embora não por milagre. Mas tem recursos, se forem aplicados de uma maneira correta e sistemática ao longo de alguns anos. Vamos sofrer pelo descaso que matou Giovana. Vamos sofrer pelo descaso que mata tanta gente num precário sistema de saúde, num precário sistema de transporte. Vamos sofrer pelo descaso que compromete o futuro das crianças por um precário sistema educacional. Agora, não vamos sofrer por termos esquecido, ignorado, não escutado os gritos do povo. Ainda há chance de, pelo menos neste ponto, nós não termos que pedir desculpas amanhã. O descaso de não ter escutado. Pelo menos, esse descaso a gente não precisa fazer, porque é hoje, é nesse momento. É ouvir o que o povo está gritando, é entender que o povo está cobrando a fatura de políticos como nós todos endividados com o que eles querem. E se não formos portadores do descaso nesse aspecto de ouvir o povo, nós vamos poder dar um salto nesse país. Nós vamos poder tomar as medidas para dar o salto, para acabar todos os outros descasos, todos os outros custos da omissão. E nunca mais uma criança morrer porque um governo deixou de fazer a limpeza da drenagem da água pluvial no lugar onde passava o ônibus escolar que a carregava. É isso, senhor presidente. Cumprimentando o senador Cristóvão pelo seu brilhante pronunciamento, concedo a palavra agora ao senador Pedro Simon.